Lucas capítulo 15, versículo 18. Lucas 15, 18 diz o seguinte: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Algumas palavras, eu não sei se na Bíblia, parece que elas vêm embrulhadas assim com uma especificidade que é para você. Eu lembro que há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, eu estava ouvindo um pregador pregando, antigamente tinha os cultos de rua, né? O pregador pregando essa palavra num culto de rua, e ele dizia exatamente essa palavra de Lucas 15, ele dizia: olha, levantar-me-ei, tornarei, voltarei para o meu pai, e chegarei diante dele e direi: Pai, eu pequei contra os céus diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. Aquela palavra então ecoou. É claro que eu ouvi essa palavra há muito tempo, mas ela continua tão viva quanto na época que eu ouvi, que eu entendi, tá certo? E essa palavra especificamente de Lucas 15 fala o momento em que na Bíblia tem uma seção de achados e perdidos. Então, em Lucas 15, o autor deixou bem claro. Em Lucas 15 tem uma ovelha perdida. Em Lucas 15 tem uma moeda perdida. Em Lucas 15 tem um filho jovem perdido. E em Lucas 15 também tem um filho adulto perdido. Seção de achados e perdidos, tá bom? E claro, cada um desses perdidos, dessas figuras, elas têm uma significação. Por exemplo, a ovelha, se você pegar a ovelha na sua essência, a ovelha não é má. Não tem uma ovelha que morde, uma ovelha que dá chifre. Não, a ovelha não é má, ela não é má. Ela se perdeu simplesmente porque pode ter ficado fraca, pode ter se distraído, pode ter ficado só. E mesmo uma ovelha pode se perder. A moeda, por exemplo, não é culpada da sua rebeldia, ela não é rebelde. A moeda é algo valioso, que você, naquela época, era uma dracma, uma moeda, diferente de uma moeda de real hoje, que tem muitas moedas. As moedas eram acunhadas quase que manualmente, tinha um valor. E aquela moeda se perdeu dentro de casa, foi perdida. Talvez tenha sido, não por maldade daquela moeda. Moeda não é algo desprezível. Talvez tenha sido por problemas, algum adoecimento, se esqueceu de Deus. Então a mulher varre a casa, encontra aquela moeda e coloca aquela moeda no local onde ela é achada. O filho jovem representa o judeu, representa a mim, representa você, que na nossa infantilidade, que independe da idade, na nossa infantilidade, nós chegamos diante de Deus, falamos: Deus, eu quero seguir o meu caminho, por favor, não me incomode com o negócio de ministério, de chamado, de célula, de igreja. Eu quero ter a minha liberdade, eu quero ir para onde eu quiser ir, não quero negócio de vir para o culto domingo, de célula durante a semana. Eu quero ser alguém, entre aspas, livre. Nós fazemos isso também. Os judeus fizeram isso quando disseram que não queriam Jesus, tá certo? Então pode ser que nesse momento em que nós nos distanciemos de Deus, em hebraico a palavra é galut. Galut é o momento em que a pessoa está completamente distante do auxílio, ela está em exílio divino, ela está em galut, a palavra que chama é galut, tá certo? Ou seja, está no fundo do poço, tá certo? Então, aquele filho, quando resolve voltar, aí vem a frase que ele disse, quando ele falou: olha, eu não aguento mais sofrer no mundo, eu estou comendo comida de porco. Eu imagino assim, algumas coisas que para nós sejam de uma ojeriza muito grande, que nós não faríamos, mas por causa da fome nós faríamos. Então, para um judeu, comer carne de porco é um sacrilégio, algo assim maligno. Ele não só estava envolvido com a criação de porcos, como comendo comida que era direcionada a porcos. Então ele se levantou
tá certo? E quando ele chega diante do pai naquela cena, o pai não o espera para dar uma bronca nele, para dar uma lição de moral. Tá vendo como é que você fez isso? Você poderia ter me ouvido, seu jovem inconsequente. Não, ao contrário, o pai o abraça, o pai coloca um anel no seu dedo, o pai coloca uma roupa nova nele, o pai coloca uma sandália nova nele, o pai faz uma festa e se manifesta ali claramente, que nós chamamos de chesed em hebraico, chesed, que é a misericórdia e a bondade do Senhor se manifestando ali, ou seja, a pura compaixão, que é racharim, pura compaixão de Deus manifestando ali. O outro filho perdido, quem é? É aquela pessoa que mantém um relacionamento com Deus, mas muito distante. Deus no céu e eu na terra, muito distante. Ele não é próximo, ele não se aproxima, ele não traz Deus para o seu cotidiano. Ele vive ali no mundo dele, querendo que Deus viva no mundo à parte, tá certo? Então, vive dentro de casa, mas não usufrui do direito de filho. Ele vive como um servo e não como um filho, tá certo? Eu não sei se vocês sabem, mas antes de nós estarmos aqui servindo, o pessoal que está aqui no altar comigo, o pessoal da mídia, o pessoal que está lá na recepção, a maioria das pessoas que estão trabalhando aqui hoje, antes de nós estarmos aqui servindo aqui no culto, nós já tivemos um lanche gostoso aqui atrás. Sentamos, comemos como filhos, oramos juntos, entregamos o jejum junto. Eu sei, não é apenas servir, é ser filho, tá certo? Então, nós temos aqui de forma bem resumida uma ovelha que se perdeu por distração, a moeda que se perdeu por descuido, tá certo? O que se perdeu por rebeldia, aquele filho que era pródigo, tá certo? E o que se perdeu por não conhecer o pai. E esses textos não são textos de alguém que se perdeu, do perdido lá de fora. Não. Essa parábola é sobre a minha vida, é sobre a sua vida, é sobre a nossa vida. Se nós olharmos de maneira muito explícita, pouquíssimos de nós têm certeza de alguma coisa na vida. Pouquíssimos de nós sabem tomar uma decisão. Pouquíssimos de nós não se acham perdido, não só em um, mas em praticamente todos os eventos da vida. Não é algo específico dele. E a gente vive a vida como o pródigo, achando que está fazendo a vontade de Deus e está querendo ser livre, na verdade não é. Nós sentimos uma incerteza grande do amanhã, nós não sabemos qual é o próximo passo, o que vai suceder, nós não sabemos como construir uma felicidade duradoura, nós não sabemos qual é o impacto das nossas decisões hoje, se nós casamos com a pessoa certa, ou se aquela pessoa de fato é certa ou não, se esse negócio de fato é duradouro, é certo ou não, se essa profissão é certa ou não, se esse trabalho vai me causar felicidade ou adoecimento, nós não sabemos de nada. Nós vivemos num tempo assim de que galute, assim, distante do entendimento que Deus tem para nós. Pouquíssimos de nós, e quando eu falo pouco é porque eu quero que esse número seja cada vez maior, mas pouquíssimos de nós têm certeza do que Deus lhe chamou para fazer, se empenha naquilo que Deus tem comissionado a ele. A gente vive numa distante, assim como Adão lá no Éden, nós também nos distanciamos de Deus, porque nós buscamos felicidades em coisas passageiras. Você vê, foi deflagrado essa semana agora, e quando eu vi, o Iago estava próximo a mim, eu falei, meu Deus, que é isso? Uma falcatrua no Brasil, um negócio horrível, de 260 bilhões, eu não sei nem contar esse dinheiro. Gente que ostentava ouro, carrão, viagem, iate, fama, tal, tudo errado. A gente busca felicidade em coisas passageiras. A gente é feliz, aquela pessoa estava lá feliz, ostentando ouro, viagens e tudo mais, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, num dia, e no outro dia com roupa de presidiário, sabe, assim, a gente busca essas coisas, a gente busca relacionamentos superficiais, a gente
é completamente vulnerável e a gente não quer ser dessa maneira, e a gente é dessa maneira, a gente está perdido numa solidão coletiva, a gente vive realmente com medo do futuro, a gente está perdido com as nossas coisas, tá certo? Nós somos como aquela ovelha, a que saiu, a que se perdeu, achando que estava segura, mas era uma das perdidas. Nós nos perdemos em nossas justificativas, porque Adão, você errou. Errei não, eu me escondo de trás das minhas falhas, dos meus erros, e muitas vezes eu uso a religião para mascarar a minha falha de caráter. Nós temos visto isso agora recentemente e publicamente em praticamente todos os noticiários. Líderes religiosos, pessoas que defendiam coisas que teoricamente eram de Deus, mas usavam a igreja, o título que faziam, mascarando falhas enormes de caráter, completamente perdidos. Nós perdemos um senso de santidade e limite, porque muitos de nós, e eu fico cada vez mais absurdo quando eu vejo isso, fico abismado, mas é verdade, cada vez mais nós nos envolvemos em conversas ilícitas, em conteúdos ilícitos, em conteúdos inapropriados, em vícios pornográficos. É uma completa perdição que nós vivemos afastados completamente, vivemos com uma máscara para agradar muito mais as pessoas do que a Deus. E isso é muito sério, porque quando nós agradamos as pessoas, nós parecemos bem na rede social, no ambiente social que você está, mas por trás daquele agradar os outros, tem uma pessoa que sofre na sua solidão, sem Deus, sem paz, sem salvação, tá certo? Nós temos uma falta de gratidão enorme, e isso é muito sério, porque nós estamos assistindo cada vez mais as pessoas cada vez mais ingratas, de todas as maneiras, pessoas com invejas, pessoas más, disseminando mal. Nós ignoramos muitas vezes a voz da nossa consciência que nos diz: não é assim que se faz, não é dessa maneira que fala, não é assim que age, você pode ser melhor, mas nós ignoramos e continuamos perdidos. Nós achamos que estamos bem, porque somos inteligentes, somos religiosos. Não, isso não adianta, porque aquele filho que estava em casa era bom, mas também estava perdido, distante do Pai. Deus nos chamou aqui hoje à noite para nós nos encontrarmos com Ele, nos encontrarmos face a face com Ele, dizermos quem de fato nós somos. Então, o que eu preciso fazer? Olha só, aquele jovem, e ele me ensina algo muito forte. Ele falou: olha, eu não estou legal, eu estou envolto em coisas que são ruins, que não são legais, eu preciso voltar para estar com meu pai. Ele disse: olha, enquanto eu como comida de porco na casa do meu pai, até os trabalhadores comem bem. E quando ele voltou para o pai dele, a palavra que ele usa em hebraico para dizer que o Senhor me receba como um dos trabalhadores, não era o trabalhador assalariado. Naquela época tinham dois trabalhadores, o assalariado e o escravo. A palavra que ele usa quando voltou para a casa do pai foi o do trabalhador escravo, que trabalhava apenas pela comida. Mas era melhor estar na casa do pai do que lá fora, sofrendo. Então, o que eu preciso fazer todos os dias? O que eu preciso ter consciência disso? Primeira coisa, eu preciso, Lucas 15:17, eu preciso cair em mim mesmo, cair em si. Não adianta, não são os outros quem falam os meus piores erros. Eu sou a pessoa que eu sou quando ninguém me vê, quando ninguém sabe o que eu estou vendo, quando ninguém me inspeciona, quando eu não tenho que prestar relatório de santidade para ninguém. Eu sou essa pessoa. Então, cair em si. Ele falou: olha, quantos empregados meu pai tem comida com fartura, e eu aqui morrendo, perecendo de fome. Cair em si.
não precisa que ninguém nos fale as nossas falhas. O auto-reconhecimento das nossas falhas é o melhor remédio para curar toda e qualquer ferida que nós carregamos. Cair em si. Porque quando eu até falo para as pessoas aqui na igreja, quando nós temos um problema e nós enxergamos aquele problema, nós nos tornamos participantes da solução. Mas quando existe um problema e eu ignoro esse problema, eu sou participante dele, eu não consigo resolver. Então eu preciso cair em mim mesmo. Nós não somos cidadãos dos céus apenas para morar no céu. Nós treinamos morar no céu aqui na terra, porque é aqui que nós somos provados, é aqui que nós somos testados, é aqui que os nossos principais valores são colocados em uma balança. Não é lá na glória, não é no céu, é aqui que Deus me chamou para cair em mim mesmo. Nós lemos agora em Levíticos, comentei também no discipulado, falhas que nós cometemos, que por falta de autoconsciência nós erramos. Nós falamos mal das pessoas, dos outros, denegrimos, lachon hará. Nós mentimos, isso é muito sério, de maneira exagerada para parecer melhor em alguma coisa. Nós, já vou repetir novamente, nós consumimos conteúdo impuro. Eu tive acesso recentemente a um conteúdo que um dos homens aqui da igreja consumia. Eu fiquei abismado. A única explicação que eu tive para Deus foi dizer: não, ele não era meu discípulo, porque se ele fosse meu discípulo eu não fazia isso. Você entende como não tinha como? Não tinha como. As coisas mais absurdas que você imaginar. Eu fechei os olhos, falei: filha, não pode, isso está acontecendo dentro do nosso nariz, aqui debaixo do nosso nariz. A gente é pornográfico, a gente é indecente. E nós vivemos num momento em que a nossa grande luta como igreja, você como família, é lutar contra os pecados da ordem sexual, todos eles, porque eles não precisam que sejam consumidos lá fora. Você consome ele aonde você estiver, em qualquer lugar. Você consome esse pecado sexual, essa imoralidade sexual. Quando a Bíblia nos fala que todo o nosso corpo deve ser santo, porque ele é santo. Nós somos egoístas com o que Deus nos dá. Nós não abençoamos, não repartimos, não compartilhamos, não somos generosos, como o pastor nos falou. Gente, falar em generosidade para quem tem alguma coisa é muito legal. Ser bom tendo é muito bom. Mas a generosidade enquanto prova é quando eu não tenho, é quando eu preciso, não, é quando eu preciso colocar em xeque a minha existência, é o que Deus tem para mim. Isso é generosidade, é quando eu sei repartir aquilo que é pouco. Vai fazer falta, mas eu vou repartir a si mesmo. Quando Jesus foi multiplicar os pães, o que ele pediu para os discípulos? Não foi que eles pegassem o pão, dividissem em partes iguais a todos, não, repartam com as pessoas. Mas eram só 5 pães e 2 peixinhos. À medida que a generosidade foi atuando, a Bíblia diz que por 2 vezes sobraram cestos de pães, sobraram muitos peixes. Que sobraram por quê? Porque a alma do generoso é que prospera, não é a alma da pessoa mais ruim, é o generoso que prospera. E muitas vezes nós somos as pessoas más. E nós temos uma classificação legal, nós temos uma capacidade enorme, que é adiar o arrependimento. Não, amanhã eu corrijo, amanhã eu faço, amanhã. Gente, eu e a bispo convivemos com uma pessoa aqui na igreja, eu não estou falando dos outros, nós, a gente pregava palavras semelhantes a essa, e essa pessoa estava sentada onde vocês estão sentados.
Ele, a esposa e os 3 filhos. Se olhando assim, era um casal perfeito. Quando terminava o culto, ele ligava o aplicativo de relacionamento. 6, 7 relacionamentos na mesma noite. Na mesma semana eram vários relacionamentos. Eu conheci um caso de uma mocinha aqui da igreja. Não é a igreja dos outros, não. Essa palavra eu não estou pregando lá fora, eu prego aqui dentro. Essa mocinha tinha 19 anos na época. Uma jovem muito bonita, assim, a jovialidade dela. A mãe dela, eu creio, nunca sonhava com isso. Aquela mocinha de 19 anos ligava o aplicativo dela de relacionamentos, saía na mesma noite com vários homens, sejam eles quais forem. Não era escolhido, era o da vez. Mas como que alguém com essa idade não tem nem corpo, ainda está formando enquanto mulher? Não era a idade, era a malícia que estava no coração dela. Não tinha caído em si. E o arrependimento era algo sempre postergado. Depois eu me arrependo. Sabe, ainda vai ter tempo. Deus está vendo. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Deus está vendo que eu quero parar e não paro. Quero evitar e não evito. Deus está vendo. Sim! Deus vê e espera a nossa decisão. Ele espera que nós caiamos em nós mesmos. Não é preciso, queridos, que ninguém nos indique o caminho certo, quando a própria Bíblia já vai sinalizando todas as nossas estradas, onde quer que nós andemos. Não é preciso. Segunda coisa que eu entendo, nós precisamos fazer, isso tem que ser muito sério. Zacarias capítulo 1, versículo 3, presta atenção. O Senhor falando através de Zacarias. Ele diz: olha, retornai a mim, e eu me voltarei para vós. Convoca o Senhor dos Exércitos. Teve um homem na Bíblia que nós ouvimos muito a história dele, Samuel. Na época de Samuel tinha um sacerdote chamado Eli. E Deus mandou um homem falar com o sacerdote Eli. Falou para ele algo que serve para Eli e serve para mim e para você. Falou: Eli, eu tinha planos de manter você no sacerdócio eterno. A sua família, a sua posteridade me serviriam para sempre como sacerdotes. Eli, mas você me abandonou. Eli, escreve ali: eu sou com aqueles que são comigo, eu abandono aqueles que me abandonam. E Deus foi e liberou uma palavra forte para ele, dizendo: olha, a sua geração, ele ainda vai suplicar ao menos um pão que o sacerdote come. A sua geração vai mendigar ele. Por quê? Porque você me abandonou. Aí o Senhor fala novamente: olha, voltem para mim. Se vocês voltarem para mim, eu vou voltar para vocês. Ele fala: olha, não sejam como os pais de vocês, que eu falei diversas vezes, orientei, falaram, e ele dizia: não, nós vamos voltar para ti, nós vamos fazer essas coisas, mas eles não vinham, não voltavam. Aí o Senhor pergunta: aonde estão os seus pais que me ouviram pregar, ouviram os profetas pregarem? Vocês acham que os profetas duram para sempre? Não, os profetas não duram para sempre. E a pessoa que ouve algo e não se arrepende, ela tem um caminho já destinado. Não haverá sempre um profeta pregando uma verdade para você mudar. A Bíblia diz que haverá uma grande fome sobre a terra. Não será uma fome de alimentos, uma sede de água, mas será uma fome de ouvir a palavra de Deus.
Eu dou a você quantos endereços você quiser. Fico lá na porta no final do culto. O que você quer ouvir? Você quer ser feliz em qual área? Você quer crescer em qual negócio? Eu te dou a lista de igreja para você ir agora. Vai no culto domingo lá para você aprender a ser feliz em alguma área, para você aprender a vencer em algum momento, para você aprender algo, mas que não vai te ensinar a voltar para Deus, a confessar a pessoa má que você é, a se arrepender dos seus pecados, a voltar verdadeiramente para Deus. Não vai. É uma fome, é uma sede que tem de pessoas que pregam o evangelho genuíno. Sabe, queridos, o Senhor falou uma palavra que eu acho muito interessante. 2 Crônicas, capítulo 30. E isso assim, quando eu li, eu falei, meu Deus, não é com relação aos outros. Ele fala o seguinte, olha: portanto, se voltais os vossos corações para o Senhor, presta atenção, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que o aprisionam e o subjugam à escravidão. Se nós voltarmos o nosso coração para Deus, não é apenas nós, não será apenas nós que seremos beneficiados. Os nossos filhos, a nossa descendência, a nossa família, todos eles serão abençoados com o nosso retorno para Deus. Claro. O que eu faço hoje é para trazer cura para os meus filhos. Eu até expliquei esses dias para ele aqui a questão do... A bispa, alguém falou para bispo, é bom que está aqui uma filha, 2 filhas, e o outro está longe, está nos Estados Unidos. E tem mais outro filho, Iago, e tem mais outra filha, a Sara. E ambos, Jessé, Sara, Mísia, estiveram ministrando o Congresso de Liberação Profética esse ano. E alguém chega e fala, mas bispa, que filhos maravilhosos, como é que se educa filho dessa maneira? Eles sabem os processos, nós sabemos os processos, não tem uma fórmula. Mas tem algo que precisa ficar muito claro a nós, homens. Para que uma esposa gere filhos saudáveis e felizes e prósperos, uma das principais coisas que essa esposa precisa ter é um útero sarado. O tempo que ela teria para estar se preocupando com traições, com abandonos, com maus tratos, com desprezos, as noites que ela teria para estar preocupada com isso, ela investe essa preocupação na geração dos filhos, no cuidado tanto intrauterino quanto pós-uterino, no cuidado, no amor, no trato, na preocupação com os filhos, na vida de oração, em ouvir o que Deus tem para o filho, em momento certo de fazer a campanha, de orar, porque tem que passar no vestibular, no momento certo de orar para casar com a pessoa certa, não é para casar com o inimigo, é para casar com quem fosse meu filho, de orar, de colocar diante de Deus, de rasgar os céus, para essa mulher fazer isso, ela precisa ser uma mulher sarada. O marido dela não pode ser alguém que provoque dores nela, que fira o útero dela, que traia, que abandone, que maltrate. Não! Quando a mulher é ferida no seu útero, ela passa a gerar filhos doentes. E o problema é de quem? O problema é do marido. O problema é do pai, que irresponsavelmente produziu filhos doentes com aquela mulher, mas o problema é dele. Você entende, sim ou não? O Senhor nos fala, se nós nos voltarmos para Ele, toda a nossa descendência será abençoada. Você pode ter feito coisas horríveis, você pode ter feito coisas perversas, você pode ter se afastado de Deus, mas hoje Deus te chama, ei, volte para mim, porque eu quero abençoar a sua descendência. Eu quero que essa geração seja uma geração poderosa. Não haverá quem os maltrate, quem os domine.
Quando nós voltamos para Deus, nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Ele se move em nossa direção. Ele traz cura, traz misericórdia, traz vida nova. Quando nós voltamos para Deus, Ele se volta para nós de maneira muito poderosa. Quando nós voltamos para Deus, as nossas feridas mais internas, que ninguém saberia, são curadas. Quando nós voltamos para Deus, nós experimentamos a restauração, o revigoramento da alma. Quando nós voltamos para Deus, nós voltamos a viver diante da presença dEle. Nós conhecemos o Senhor profundamente como a luz que nasce toda manhã. Nós somos curados dos nossos traumas. A nossa terra, ela é sarada. Quando nós voltamos para Deus, nós experimentamos o grande amor e a compaixão do Pai, que corre completamente ao nosso encontro. Quando nós voltamos para Deus, nós voltamos ao lugar de filiação restaurada. Aquele homem, quando voltou para o seu pai, como eu disse a vocês, ele não voltou para levar um sermão, para ter os seus erros expostos. Ele voltou com um pai que estava esperando ele para abraçá-lo, para honrá-lo, para fazer uma festa. Ele voltou e encontrou um ambiente de cura e de restauração. Terceira coisa que preciso fazer, essa é muito simples, mas é muito poderosa. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vocês conhecem, diz o seguinte: se esse meu povo é a mim e a você, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e os seus erros, curarei os seus pecados e curarei a sua terra. A fórmula para eu voltar para Deus é a junção de 3 itens: humildade, oração e abandono do pecado. Humildade, oração e abandono do pecado. Para ter uma família restaurada e transformada, nós precisamos voltar para Deus. Para ter a vida emocional estabilizada, nós precisamos voltar para Deus. Então, se nós voltarmos para o Senhor com jejum, com oração, com um abandono do mal, do pecado que tão tenazmente nos rodeia, nós, conforme lemos na Bíblia agora, nós entendemos que Deus nos ouve. Ele abre os seus ouvidos e atende a nossa oração quando nós voltamos para Deus. Quando nós voltamos para Deus, Ele apaga completamente todas as nossas transgressões, as nossas dívidas do pecado, do mal. Quando nós voltamos para Deus, Ele sara, Ele cura a nossa alma, o nosso coração. Quando nós voltamos para Deus, Ele renova o nosso espírito, porque Ele traz clareza, Ele traz paz interior, Ele faz com que nós passemos a viver uma vida nova, embora continuemos no corpo antigo, mas Ele faz com que tudo se faça novo para a nossa vida. Então Ele pede que nós nesse dia voltemos para Ele, porque muito mais do que o retorno nosso para Ele, é o retorno dEle para nós, trazendo avivamento e cura para a nossa casa. Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro diz, presta atenção, Atos 3,19 diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados,
de modo que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e Ele envia o Cristo, que já foi previamente designado. Então aquele filho nos ensina algo maravilhoso, que nós podemos errar, nós somos passivos de erros, nós somos passivos de nos distanciarmos de Deus, nós somos passivos de sofrer ataques malignos que nos distanciam completamente de Deus. Mas aquele filho nos ensina que é preciso muito mais do que estar ausente, é preciso se levantar, se posicionar e voltar para ter um relacionamento firme com Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Vamos ficar em pé. Não se trata apenas de um chamado normal, mas de um chamado ao recomeço, ao acerto, de um chamado a um tempo novo de Deus. É tempo de entregar a sua vida, mudar os seus costumes. É tempo! E para isso acontecer, eu posso escolher hoje à noite continuar distante de Deus, continuar frio à palavra dele, ausente espiritualmente. Posso escolher nessa noite as consequências que me são geradas pelas minhas escolhas más, mas posso escolher nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, ser uma pessoa nova e renovada em Deus. Joel capítulo 2, versículo 12. Olha o que o Senhor nos diz: contudo assim diz o Senhor Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com pranto, com lamento, dilacerai o vosso coração nas vossas vestes, como de costume, retornai em todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor é capaz de arrepender-se e suspender-se a desgraça prevista. Então o caminho para nós nessa noite é o retorno para Deus. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, Ele não nos trata segundo as nossas falhas, segundo os nossos erros. Ele é magnânimo, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele tem paciência esperando você voltar. Quantos de nós, de maneira muito sensata, quantos de nós não queremos ter nessa vida dias melhores? Quantos de nós quer dias melhores? Quer dias melhores? Quantos de nós quer ser felizes no casamento, na família? Quantos de nós quer ter saúde e paz? Quantos de nós quer desfrutar do melhor de Deus?